Então, gravando agora, só para fazer um resuminho do que eu falei antes, a gente vai estudar os processos de um software que são basicamente fluxos ou sequências de coisas que eu preciso fazer, que me levam de um ponto zero, o ponto onde a gente decide resolver um problema utilizando um software, desenvolvendo um software, até o ponto final onde eu estou com o software implantado e dando manutenção para ele dentro de uma empresa. Tá? E essa sequência, esse fluxo, ele é muito estudado porque todo o planejamento de um desenvolvimento depende desse estudo inicial e depende do fato de que esse fluxo tem que dar certo, tá? Se eu desenvolver um monte de coisa e dali 1 mês, 2 meses, 3 meses dentro do desenvolvimento, eu descobri que a ideia inicial não era muito boa, ou que as coisas que eu estou fazendo, a forma com que eu estou fazendo as coisas não está desenvolvendo muito bem, eu já tenho 2, 3 meses de prejuízo dentro da minha empresa. Eu já desenvolvi por bastante tempo, e se eu tiver que desistir desse desenvolvimento, eu vou jogar fora, tá? Então é importante estudar e entender um pouco qual é o fluxo desse desenvolvimento, como as coisas ocorrem de uma para outra, para mim descobrir como, para mim entender como que eu vou evitar riscos desnecessários dentro do meu desenvolvimento, tá? E esse fluxo ele é formado por atividades que têm uma metodologia específica e uma sequência quase que linear. A gente vai chegar em um ponto onde nós podemos voltar ou avançar dentro desse fluxo de numa sequência não linear, mas a ideia é que eu tenho aí cinco atividades básicas em um projeto de desenvolvimento. Tá? 5 atividades básicas. E cada uma dessas atividades, ela possui dentro dela várias outras subatividades agrupadas. Tá? Então, essas 5 atividades basicamente são comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega. Tá? Então, comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega. 5 atividades básicas, 5 metodologias que eu vou desenvolver quando eu vou desenvolver um software. E além disso, nós temos uma grande quantidade de atividades de apoio que são aplicadas, às vezes em conjunto, às vezes de uma maneira paralela. São atividades que visam ajudar a gente a garantir uma qualidade dentro do meu processo de desenvolvimento, tá? E aí essas atividades, elas podem compreender diversas outras coisas que são necessárias, tá? Às vezes é necessário que eu coloque em pessoas para fazer testes para detectar bugs no meu desenvolvimento, tá? No mundo ideal, um software é desenvolvido lindo, perfeito, maravilhoso e sem bug nenhum. Mas na vida real não é assim. Então a gente, conforme vai desenvolvendo, vai ter que ir testando. Vai ter que ter uma ferramenta de controle do projeto para que eu saiba o que está sendo feito a cada etapa. Vai ter que ter uma ferramenta que faça backup disso, um controle de versão. Então tem uma grande quantidade de coisas que precisam ser feitas também, que funcionam de uma maneira paralela a essas metodologias básicas, tá? E quando a gente fala que um fluxo de um processo, ele é estudado, ele já é descrito, ele possui um padrão, o que a gente está falando é que o fluxo, ou seja, a troca entre cada uma dessas metodologias, ela ocorre seguindo uma certa lógica que o pessoal já escreve, já descreveu, e é isso que a gente estuda. Tá? Então, o que é o processo a metodologia de comunicação, o processo de comunicação, a etapa de comunicação? A etapa de comunicação é quando eu vou até o meu cliente e vou fazer um levantamento de dados com ele para entender quais são os requisitos, quais são os métodos, quais são as funções que ele precisa no software que ele está pedindo. Então, a comunicação consiste basicamente em entrevistas e em levantamento de dados para que eu extraia do meu cliente as informações necessárias para que eu possa fazer um desenvolvimento de qualidade. Beleza.
tirei as informações do cliente. A segunda etapa metodológica é a etapa do planejamento. Antes de começar a desenhar, antes de começar a fazer diagramas, antes de começar a pôr as coisas no papel, eu tenho que começar a fazer um planejamento com as informações que eu extraí do meu cliente, para que eu tenha um plano de como que eu vou abordar esse problema. Como que vai ser esse meu desenvolvimento? Que linguagem que eu vou utilizar? Qual sistema que ele vai rodar? Vai ser um sistema desktop? Vai ser um programa desktop? Ah, não, vai ser um programa web, ele vai ser uma página que vai resolver o problema que o cliente me passou. Então, tem uma grande quantidade de informações aí no meio que eu preciso ter para que eu seja capaz de planejar. E aí, quando eu tenho um planejamento já definido, pelo menos algumas diretrizes básicas, eu vou passar para a minha terceira etapa, que é a etapa de modelagem. E na modelagem é quando eu vou começar a pegar essas informações lá da etapa de comunicação e eu vou começar a transformar isso em diagramas, em desenhos, em fórmulas e em descrições. Tá? Então, a disciplina de análise que vocês, não lembro se vocês estão tendo agora, eu acho que vocês estão tendo agora com a Alex, né? Ou tiveram ano passado, ela é a disciplina que abrange basicamente a terceira etapa, a etapa da modelagem, onde você vai fazer um conjunto de diagramas, vai fazer um conjunto de gráficos, de textos, de organogramas, já tiveram ano passado, né? Eu confundo porque as duas grades que nós temos, a de 3 e a de 4 anos, a de 4 anos tem a análise só no último ano, e a de vocês tem no segundo. Foi uma troca aí que foi necessário fazer e às vezes me confunde um pouco. Mas aí a etapa de modelagem, que já dominam então perfeitamente, que é a ideia de criar esses diagramas, ela abrange a nossa terceira etapa dentro de um fluxo. E eu tenho que saber que quando eu começo o processo, eu começo na comunicação, na etapa 1. Comuniquei bem, extraí as informações do cliente. Ah, pode ser que eu não tenha extraído todas, algumas depois eu tenha que voltar para a etapa de comunicação. Vou para a segunda etapa, que é o planejamento. Se no planejamento eu notar que eu tenho alguma deficiência, tá? Faltou perguntar isso para o cliente. Eu volto para a etapa de comunicação para extrair as informações que faltaram. E vou para o planejamento. E volto e vou, e volto e vou, conforme a minha necessidade, conforme a minha experiência também. Às vezes uma pessoa que já tem mais anos de desenvolvimento de software, ela consegue, na etapa de entrevistas, por exemplo, extrair quase 100% das informações necessárias, porque ela já tem um certo conhecimento de quais são as coisas que ela precisa saber para que ela seja capaz de desenvolver aquele software, tá? Beleza, comuniquei, agora já extraí todas as informações. Planejamento, estou planejando, beleza, já fiz todo o planejamento, vamos para a parte da modelagem, vamos fazer os diagramas, vamos fazer a análise. E aí eu começo a criar forma naquele programa que eu vou desenvolver. Tá? É aí que eu vou começar a ter uma descrição de quais são os métodos e como que eles vão interagir entre si. O que o usuário vai ser capaz de fazer, como que ele vai fazer, quais são as telas que esse programa vai ter, quais são as tabelas no banco de dados, como que ele vai interagir com essas tabelas, como que esses dados vão se interrelacionar. E aí, da mesma forma, notei aqui que o cara do planejamento não pensou que seria necessário fazer um cadastro X, um cadastro a mais, e agora eu estou planejando e vi que, puxa, eu vou precisar fazer esse cadastro auxiliar. E aí talvez seja necessário eu voltar para a etapa de planejamento. Tá? Então reparem que sempre quando a gente está desenvolvendo, nós estamos seguindo um fluxo de um ponto a outro no meu processo. Estou comunicando, depois eu passo a planejamento, depois eu volto à comunicação, daí volto ao planejamento, daí eu vou para a modelagem. Daí na modelagem, eu descubro um problema, volto para o planejamento, daí volto para modelar, tá? Então é mais ou menos a mesma etapa, se a gente parar para imaginar, é mais ou menos a mesma etapa que você vai fazer
quando você, por exemplo, contrata alguém para fazer uma casa para você. Imagine assim, você compra um terreno e quer construir uma casa em cima desse terreno. O primeiro passo é chamar um engenheiro, tá? O engenheiro, ele não vai poder desenhar essa casa, não vai poder planejar essa casa para você sem fazer uma pequena entrevista com você antes. Ah, quantos quartos você precisa? Ah, eu preciso de 3 quartos. Ah, beleza. E esses quartos são grandes? Ah, não, são quartos tamanho padrão. Ah, beleza. E você precisa de 2 andares? Você quer uma casa só com o térreo? Ah, não, eu quero um sobradinho, é uma casa de 2 andares. Ah, então beleza. E a garagem, como é que você quer? Então, o primeiro passo, comunicação, para que o engenheiro consiga entender como que isso vai funcionar, tá? O segundo passo é o planejamento. Antes mesmo desse engenheiro começar a desenhar essa casa, ele tem que começar a fazer um planejamento prévio para entender como é que é o terreno, para entender quais vão ser os materiais necessários, para entender qual vai ser a melhor solução, por exemplo, de isolamento térmico, de isolamento acústico dessa casa, para entender tudo que tem a ver com ela, para aí sim, tá? Ele sentar no AutoCAD da vida e começar a fazer o desenho da planta daquela casa. E se de repente ele notar que esqueceu de fazer alguma pergunta para o cliente, ele pode estar lá no planejamento, ele pode estar lá na modelagem, ele pode estar desenhando a planta daquela casa, e se de repente ele notar que faltou perguntar alguma coisa para o cliente, puxa vida, esqueci de perguntar quantos banheiros o cara quer na casa. Beleza, ele vai ter que voltar lá na primeira etapa e perguntar. Ah, olha só, esqueci de perguntar quantos banheiros, como é que você quer que seja? Ah, não, eu quero 2 banheiros no andar de baixo e um banheiro no andar de cima. Ele não tem como inventar isso. Ele não tem como dizer, ah, não, cara, esqueci de perguntar, mas casa é 2 banheiros, então vou meter 2 banheiros aqui e fechou. Tá? E como na engenharia civil, na engenharia mecânica, em todas essas outras áreas da engenharia, o engenheiro não pode sair inventando coisas para resolver o problema. Ele tem que entender para resolver as coisas de acordo com a necessidade do cliente, tá? Independente do que ele está planejando, independente do que ele está criando. E na engenharia de software não é diferente, a gente só reluta um pouquinho, mas a ideia é isso. Ah, não, esqueci de perguntar para o meu cliente como é que ele faz a contabilidade da empresa dele. Ah, mas contabilidade é padrão, vamos meter aqui os cadastros padrão de contabilidade e fechou. E aí chega lá no final, o resultado não é a contento, não é de agrado para o cliente. Tá? Então é importante que a gente entenda que todo esse fluxo existe e que toda uma sequência para passar de uma etapa para outra existe. Mas isso não significa que ele é extremamente estático. Tá? Não significa que eu não posso mudar. Existem estudos que demonstram quais são os melhores fluxos, quais são os mais utilizados, quais dão menor chance de erro, quais se aplicam melhor a cada tipo de projeto. Mas isso não necessariamente quer dizer que eu tenha que seguir exatamente a sequência que aquele fluxo propõe para mim, tá? Então, essa é uma questão interessante. E quando a gente fala que cada atividade metodológica que faz parte de um processo de desenvolvimento, tá? Comunicação, planejamento, modelagem, tudo mais, cada etapa dessas, ela não é uma atividade só. Ela é um conjunto de atividades, que se agrupam por ter características similares. Tá? Então, quando eu falo que eu estou na etapa da modelagem do meu sistema, isso quer dizer que eu estou fazendo os diagramas que representam o funcionamento do sistema. Mas isso também quer dizer que eu estou fazendo o planejamento da base de dados do meu sistema. Eu posso estar fazendo um protótipo para mostrar alguma coisa para o meu cliente. Eu posso estar fazendo o desenho das telas para ver se o cliente vai concordar com o esquema de cores, por exemplo. No sistema desktop até não é tanto, porque a gente utiliza mais o padrão do sistema operacional, mas quando a gente vai desenvolver uma página, é muito importante. Tá? Às vezes puxa, que legal, achei um esquema de cores azul aqui que ficou muito da hora.
Aí se apresenta para o cliente torce o canal e ele dê a cor azul. E é o suficiente para ele ter dizer, não, olha só, esse azul aí não vai rolar não, azulzinho, azulzão e branco aí é coisa de gremista, não tô afim não. E é o motivo dele, é o software da empresa dele, é a página da empresa dele, tá? Então, são conjuntos de coisas que eu preciso fazer que se agrupam de acordo com as suas afinidades, tá? Por exemplo, a etapa da comunicação, você pode ter um contato por telefone com o cliente, você pode discutir esses requisitos básicos e fazer anotações. Aí, com as anotações preliminares, você pode marcar uma entrevista com o cara. Aí vai você e vai 2 engenheiros da tua empresa sentar lá na mesa de reuniões na empresa do cara para extrair mais informações. Aí o cliente pode dizer, vamos dar uma passeada aí pela empresa para você entender qual que é o fluxo. Aí ele vai te dizer, tá vendo esses papéis aqui? O nosso controle financeiro é feito através deles. E aí quando aparece uma coisa para pagar, ele é feito esse formulário e manda para o financeiro. Aí o financeiro faz umas verificações e manda que sou dono da empresa assinar. E eu assino e devolvo para o financeiro com autorização. E aí o financeiro faz o depósito. Então, são várias etapas que se agrupam de acordo com a sua finalidade, tá? De acordo com as afinidades que elas tenham entre si, tá? E quando a gente fala que nós temos diversas atividades diferentes que são agrupadas em conjuntos metodológicos, nós temos aí também uma grande quantidade de padrões, tá? É muito difícil eu imaginar que, eu sou tão foda no desenvolvimento de software que eu vou fazer um processo de desenvolvimento sozinho, tirado da minha cabeça, que vai dar um resultado lindo, perfeito e maravilhoso, sem que seja necessário seguir padrão nenhum. A chance de que grandes empresas e empresas de porte e desenvolvedores de renome já terem documentado processos que se aplicam a todo o processo de desenvolvimento de software é muito grande. E aí vai o Davidson, que se acha o fodão, o pica, e vai querer dizer, não, mas a minha etapa de desenvolvimento, o meu desenvolvimento, ele começa com a etapa de planejamento. Eu gosto de fazer um planejamento antes de falar com o cliente, porque eu acho que é mais importante planejar. E depois eu faço a comunicação. E a chance disso dar errado é bem grande. Tá? Então, nós temos processos, nós temos conjuntos, agrupamentos desses processos, nós temos atividades, nós temos conjuntos, tá? Agrupamentos metodológicos dessas atividades, e nós temos padrões, que nos dizem alguma coisa sobre as melhores práticas para desenvolver as coisas. Tá? Da mesma forma que em todos os demais processos de engenharia, isso também existe. Então, quando eu falo, voltando para a nossa engenharia civil, quando eu falo que eu vou construir um muro, todo mundo espera, que entende um pouco da construção de muros, espera que na hora de eu colocar tijolo, eu coloque uns tijolos, e aí na próxima fileira eu coloque tijolos invertidos, para que eles não fiquem retos um em cima do outro. Porque se ele ficar reto um em cima do outro, a chance do muro cair é muito grande, porque não há uma segurança lateral entre os tijolos. Então tem um padrão, todo mundo faz. Desde o pedreiro mais simples até o mestre de obra mais bambambam, ele sabe que o muro é construído assim. E segue esse padrão. Tá? Então, nas nossas etapas do desenvolvimento, peraí que tem alguém querendo entrar na sala. Nas nossas etapas do desenvolvimento, nós temos um conjunto de padrões que nós podemos e devemos entender para que eu possa seguir esse desenvolvimento, para que eu possa fazer esse desenvolvimento do meu software da maneira mais padrão possível, garantindo que eu vou aproveitar o conhecimento prévio
que as pessoas já desenvolveram, já escreveram, já documentaram, para que eu possa ter um resultado a contento do que eu vou fazer, para que eu não esteja jogando tempo fora. Beleza? Então a ideia, pessoal, para hoje é que a gente chegue nessa etapa dos padrões. Agora a gente vai dar uma olhada em uma documentação de padrões que foi escrita por um cara chamado Amber, tá? Ele descreveu um modelo de padrões para que você possa utilizar ele para descrever seus padrões de processo, tá? Então, eu encerro aqui a nossa atividade síncrona, tá? Meia hora de aula, e aí eu vou passar para vocês uma atividade para que vocês vejam alguns padrões e descrevam eles para mim no Classroom. Beleza? A ideia para hoje é isso aí, então. Então, para hoje eu encerro aqui a nossa aula. Obrigado a todos pela presença. E aí, até no meio da tarde, eu passo para vocês essa atividade. Tá ok? Obrigado, pessoal. Obrigado por terem assistido aí. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Falou. Aquele abraço.